This call is now being recorded. Muito bem. Bom dia a todos. Pessoal, a nossa aula de hoje será sobre poríferos e quinidários. São nomes estranhos, mas são animais que com certeza vocês já ouviram falar. Nós iremos estudar os poríferos, cujo principal representante são as esponjas, e iremos estudar os quinidários, ou selenterados, cujos principais representantes são as águas-vivas, as caravelas portuguesas, os corais. Meus amores, na nossa última aula, nós fizemos uma introdução à zoologia. Nessa aula, eu mostrei para vocês alguns conceitos que são importantes para que você possa estudar o reino animal. Em zoologia, nós estudamos o reino animal, ou reino metazoa. Só que para você ter compreensão, para você entender esse assunto, você precisa de alguns conceitos básicos que foram vistos lá na nossa aula introdutória. Então, eu aconselho, sempre que nós tivermos uma aula de biologia, que você reveja a aula da última semana. Introdução à zoologia. Belezinha? Muito bem. Dito isso, vamos iniciar. Eu quero começar a nossa aula, pessoal, com uma curiosidade. Vocês estão vendo aí duas imagens. A imagem da esquerda é uma esponja e a imagem da direita, não sei se está dando para vocês verem direito, é um crustáceo. Meus amores, lembrem-se do seguinte: esponja pertence ao filo porífero que está dentro do reino animal. Então, esponja, algumas pessoas estranham isso, mas esponja é sim um animal. Como esponja é um animal, é evidente que as esponjas, elas são seres heterótrofos. Ou seja, as esponjas não produzem o próprio alimento, assim como nós. Nós não conseguimos produzir o nosso alimento. Entretanto, a curiosidade aqui, pessoal, é que existe uma espécie de esponja que é carnívora. Isso aqui é a exceção da exceção. 99,999% das esponjas são animais filtradores. Vou já mostrar para vocês nas características gerais. Então, todas as esponjas são animais filtradores. Não produzem o seu alimento, mas se alimentam através da filtração. Elas filtram a água. Então, você já deve ter imaginado que as esponjas elas vão viver em ambiente aquático. Entretanto, todavia, existe uma espécie de esponja, que é essa que vocês estão vendo aqui na esquerda, que ela é carnívora. Ela se alimenta de outros animais. Aí, nessa imagem da direita, que vocês estão vendo um crustáceo, esse crustáceo ele foi capturado por essa esponja. Então, essa esponja ela possui uma espécie de ganchos, e esses ganchos capturam os animais e ela devora esses animais. Isso é muito raro no reino animal, uma esponja carnívora. Aí eu coloquei aqui embaixo o nome científico dessa esponja, da espécie. Abestopluma monticola. Então, essa esponja ela é uma exceção dentro do filo porífera. Ela é carnívora. Lembrando que todas as outras esponjas, na sua grande maioria, serão animais filtradores. Vamos aqui para uma breve introdução. Professor, o Bob Esponja é um animal? Sim. O Bob Esponja pertence ao filo porífera? Sim. Ok? Só que vocês vão ver, pessoal, que ali no Bob Esponja tem algumas incoerências no desenho do Bob Esponja. Por exemplo, quem é o melhor amigo do Bob Esponja no desenho? É o Patrick. O Patrick é uma estrela do mar. E nós vamos ver que as estrelas do mar, elas devoram as esponjas. Então, as estrelas do mar são animais também, que se alimentam de esponja muitas vezes. Então, aquela amizade ali é meio que fake news. Aquela amizade ali no mundo real não existe.
Mas vamos aqui voltar para as esponjas. Introdução. Os poríferos são animais que vivem em ambientes aquáticos. Por quê, professor? Principalmente por causa do tipo de alimentação. Pessoal, uma esponja tem que estar na água. Pode ser uma água marinha, certo? Pode ser no mar, ou pode ser de água doce, ducícola. Por que a esponja tem que viver na água? Ou doce ou salgada? Porque ela vive, ela se nutre, ela se alimenta de filtrar a água, as partículas que estão submersas na água. Ok? Então não se esqueça, poríferos são animais que vivem em ambiente aquático. Não tem esponja vivendo na terra, não, no ambiente terrestre. Não tem. São ambientes aquáticos, podem viver em água doce ou água salgada. Aqui outra característica importante. As esponjas são sésseis. São sésseis. Muita gente diz, o que é, professor, um animal séssil? Muita gente diz isso aqui, ó, vivem fixos a um substrato. Aí o substrato pode ser uma pedra, certo? O substrato pode ser o fundo do mar. Então, as substâncias elas vivem fixas a um substrato. Só que um animal séssil, na verdade, vocês vão ver já já, que um animal séssil é aquele que não tem movimento voluntário. Então, é diferente. Uma coisa é você ser fixo, outra coisa é você não ter movimento voluntário. Esponjas são animais sésseis, não têm movimento voluntário. Mas já foi comprovado que as esponjas, pessoal, elas se movimentam aí mais ou menos 2 milímetros por dia. Essa movimentação é voluntária? Não, não é voluntária. Ela não consegue se movimentar. Essa movimentação ocorre por causa da água. Ok? As esponjas também apresentam o corpo perfurado por inúmeros poros. Daí o nome do grupo. Pessoal, porífero, ou seja, são animais que são portadores de poros. O corpo de uma esponja, ele é repleto, ele é coberto por poros, por onde a água vai entrar. Lembra que são animais que vivem na água e são filtradores. Aqui nós temos mais características gerais. O João Vitor aqui já fez uma pergunta. Professor, ela também se reproduz de forma sexuada? Já, João, nos próximos slides eu vou falar sobre a reprodução das esponjas, ok? Mas elas, já vou logo adiantando, elas também se reproduzem de forma assexuada, não só de maneira assexuada, ok? Se reproduzem das duas formas. O Eliabe aqui fez outra pergunta. Professor, essa esponja, ela pode devorar animais maiores que ela? Não. Não, viu? Não pode devorar animais maiores que ela, porque ela vai capturar o animal, aí o animal vai entrar em decomposição e ela vai absorvendo, ela vai filtrando esses nutrientes resultados da decomposição. Então não pode ser um animal muito grande, não. São animais pequenos, como os crustáceos. Dando continuidade, pessoal. Outras características gerais. Isso aqui eu já tinha falado na nossa aula passada. Ó, dentro do reino animal, nós estamos estudando zoologia. Reino animal ou reino metazoa, certo? Reino animal ou reino metazoa. Dentro do reino animal, nós costumamos dividir em dois subfilos. Tu tem dois sub-reinos, perdão. Tu tem o sub-reino parazoa e tu tem o sub-reino eumetazoa. Então vamos com calma. Tu tem o reino animal, todos os animais. Esse reino, ele se divide em dois sub-reinos. Tu tem o sub-reino parazoa. Para quer dizer ao lado, quer dizer paralelo. Quais são os animais que pertencem ao sub-reino parazoa? Exatamente as esponjas. Todos os outros animais que nós conhecemos, todos pertencem ao sub-reino eumetazoa. Eu significa verdadeiro, então são animais verdadeiros. O professor quer dizer que a esponja é um animal falso? Mais ou menos. Por que a esponja é colocada em um sub-reino à parte, pessoal? Por que a esponja ela é diferenciada? A esponja ela é diferenciada porque ela tem uma característica que os outros animais não possuem,
que é justamente essa segunda característica aqui que eu coloquei para vocês, ó. As esponjas não apresentam tecidos nem órgãos verdadeiros. Esponja não tem tecido e nem órgão verdadeiro. Todos os outros animais terão tecidos verdadeiros, ok? A única exceção é a esponja, por isso que ela é colocada no sub-reino Parazoa. Além de não ter tecido verdadeiro, professor, mas a esponja ela é multicelular. A esponja ela é formada por muitas células. Como é que ela é formada por muitas células e não tem tecido? Também já falei isso para vocês em aulas anteriores. O fato de um ser pluricelular ou multicelular não significa dizer que ele vai ter tecido verdadeiro. Lembrem-se das algas. As algas têm algumas espécies que também são multicelulares. Entretanto, as algas também não têm tecido verdadeiro. Os fungos, pessoal, os fungos também são pluricelulares, na sua maioria, e eles não têm tecido verdadeiro. Porque para ter tecido verdadeiro, você tem que ter um conjunto de células especializadas. Resumindo, tu tem que ter várias células, entretanto, cada célula deve desempenhar uma função específica. As células devem ser especializadas. Se tu tem muitas células e elas não são tão especializadas assim, então tu não vai ter tecido verdadeiro. Então, mais uma vez, esponja pertence ao sub-reino Parazoa. É um sub-reino ao lado, paralelo. Por quê? Porque, ao contrário dos outros animais, as esponjas não têm tecido nem órgãos verdadeiros. Outra característica das esponjas, pessoal, é que ela é ablástica. Ó, o A significa não em biologia, viu? Ablástica. Então, as esponjas elas não terão folhetos embrionários. Lembra dos folhetos embrionários? Vamos lá. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Animais que têm 3 folhetos embrionários, tem a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, são triblásticos. Animais que têm 2 folhetos embrionários, que é o próximo filo que a gente vai estudar, os quinidários, eles vão ter ectoderme e endoderme. Eles são diblásticos. E tem alguns animais, que é o caso das esponjas, pessoal, que eles não têm nenhum folheto embrionário, eles são ablásticos. O raciocínio é bem simples. Vou explicar para vocês, ó. Pessoal, gástrula. Aí você vai ter que voltar na aula passada. A aula passada é muito importante. Pessoal, na aula passada eu falei para vocês um pouquinho sobre embriologia, o desenvolvimento dos embriões nos animais. Então a gente tem lá, né, a fecundação, aí surge a célula ovo ou zigoto, ele começa a se desenvolver, surge a mórula, a blástula e a gástrula e a neurula. Os folhetos embrionários, prestem atenção, os folhetos embrionários, eles surgem na gástrula. Aí vem comigo, as esponjas, durante o desenvolvimento embrionário, elas não apresentam gástrula. Então, olha como tudo está ligado, pessoal. Tudo faz sentido. Os únicos animais que não apresentam gástrula durante o desenvolvimento dos embriões são as esponjas. Como as esponjas não têm gástrula, elas também não terão os folhetos embrionários, porque os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, se formam na gástrula. Se ela não tem como ter esses folhetos. Sem esses folhetos, não tem como você originar os tecidos. É por isso que elas não têm tecido. E sem tecido, claro, não vai ter órgão. As esponjas são os animais mais simples que nós temos. Beleza? Vamos lá. Outro ponto aqui, já falei para vocês, são aquáticos. A maioria deles vivem no mar, mas também tem algumas espécies que vivem na água doce. Quem vive no mar é marinho, quem vive na água doce é docinho? Não, quem vive na água doce é docícola. Esses animais são sésseis. Mais uma vez, animais sésseis são animais que vivem fixo a um substrato, mas cuidado, pessoal. A definição correta para animais sésseis são aqueles animais que não se movimentam
eles não têm movimento voluntário. Lembrando que a água pode sim movimentar esses animais. Em relação à simetria corporal dos poríferos, a maioria dos poríferos, a maioria das esponjas, pessoal, elas não têm simetria, elas são assimétricos. Então, a maioria das esponjas são assimétricos, não tem nenhuma simetria corporal. Lembra que a nossa, ela é o quê? A nossa é bilateral. Nós conseguimos dividir o nosso corpo em duas partes iguais, então nós temos simetria bilateral. Existe um plano, um corte de plano que divide o nosso corpo em duas partes iguais, simetria bilateral. A maioria das esponjas não tem nenhum tipo de simetria, mas, entretanto, todavia, você pode encontrar alguns representantes com simetria radial. O que é simetria radial, professor? Está lá na nossa aula de introdução. Simetria radial é aquela simetria na qual você consegue cortar o corpo do animal em vários planos de corte. Okay? É quando você tem vários planos de corte. É quando você corta o corpo do animal de várias formas diferentes e você obtém duas partes iguais. E são, evidentemente, como eu já falei para vocês, animais filtradores. Agora as classes. As classes. Olha que animais belos, pessoal. São animais realmente muito bonitos. As classes, ó. Primeira classe dos poríferos. É porque assim, tu tem um reino animal, aí dentro do reino animalia, né, do reino metazoa, tu tem o filo, que é o filo porífero. Dentro do filo porífero, tu tem classes. Então as esponjas, elas são classificadas em classes. Primeira classe é a classe calcária. Calcária. Pessoal, eu vou mostrar para vocês já que um dos componentes das esponjas é uma estrutura chamada espícula. A espícula é como se fosse, é como se fosse, eu estou fazendo uma analogia para que você entenda. As espículas é como se fosse o esqueleto das esponjas. Pelo amor de Deus, não coloque em prova isso não. Ah, o professor de biologia disse que espícula é o esqueleto da esponja. Não, é parecido, tem a mesma função, mas não é esqueleto. Qual é a função do nosso esqueleto? A função do nosso esqueleto é dar sustentação para o nosso corpo. Pois bem, as espículas que fazem parte da estrutura corporal das esponjas também têm essa função, dar sustentação, suporte para a esponja. E essas espículas, que são, digamos, o esqueleto da esponja, elas podem ser feitas de vários tipos de coisas, vários tipos de substância. Tu tem algumas espículas que são feitas de bicarbonato de cálcio, olha aqui, ó, de carbonato de cálcio. Então, as esponjas que têm espículas de carbonato de cálcio, essas espículas, elas são colocadas, essas esponjas são colocadas na classe calcária, ok? Então, esponja que tem espícula de carbonato de cálcio, elas são colocadas na classe calcária. Todas elas, ó, todas elas serão marinhas, todas elas vivem no mar. Aí tá aqui a imagem, essa primeira imagem aqui que vocês estão vendo é de uma esponja calcária. Belezinha? Segunda classe, Demospongiae. Essa é a segunda classe de esponja. Elas, ao invés de espículas, elas vão ter fibras de espongina. Essas esponjas que estão na classe Desmospongiae, elas podem viver no mar, mas também em água doce. Aí aqui, curiosidade, pessoal. Essa classe aqui, ó, Demospongiae, eram as esponjas que antigamente eram usadas para fazer limpeza doméstica. Hoje nós utilizamos esponjas sintéticas para lavar prato, não é isso? Para fazer a limpeza doméstica, nós utilizamos esponjas sintéticas. Mas há muito tempo atrás se utilizava esponjas animais para fazer a limpeza doméstica. E eram as esponjas dessa classe aqui, ó, Demospongiae, que era utilizada para isso. Por quê, professor? Porque elas não tinham espículas, elas não tinham esqueleto, elas tinham fibras de espongina. Então elas eram, digamos assim, mais macias. Inclusive, outra curiosidade, as mulheres da antiguidade usavam essas esponjas como absorvente, ok? Terceira classe, pessoal,
hexactinélida. Hexactinélida. Essa terceira classe, ela também, né? A terceira classe é essa aqui, ó. Elas são conhecidas como esponjas de vidro. Esponjas de vidro. As esponjas que estão na classe hexactinélida são chamadas de esponjas de vidro. Todas elas vivem no mar. Professor, por que elas são chamadas de esponjas de vidro? Porque elas possuem, pessoal, espículas também, ó. Elas também possuem espículas. E essas espículas delas é de sílica. Sílica é o quê? É o material que se produz o vidro. Ok? Então é fácil. E as classes está tudo dominado. Aqui nós temos o corpo de uma esponja. Certo? Nós temos aqui o corpo de uma esponja. Mas o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? É o caminho, o percurso que a água faz no corpo de uma esponja. Pessoal, as esponjas vivem em ambientes aquáticos. Professor, já sei. As esponjas são animais filtradores. Professor, já sei. Mas você tem que saber o percurso, por onde que a água passa. E o caminho da água no corpo de uma esponja, ele é unidirecional, ou seja, só tem uma direção. Só tem uma direção. Existem, pessoal, 3 pontos principais no corpo de uma esponja. 3 pontos principais. Já eu vou detalhar o corpo de uma esponja. Mas vamos lá, o básico. A esponja, ela vai ter poros por todo o seu corpo, né, revestindo externamente essa esponja. Então, tu olhar uma esponja externamente, ela é cheia de poros, de buraquinhos. Internamente, tu vai ter uma cavidade. Olha aqui a cavidade, ó. Internamente, tu vai ter uma cavidade. Essa cavidade é chamada de átrio ou espongiocele. Átrio ou espongiocele. O poro também pode ser chamado de ósteo, ok? Pode vir em algumas provas, poro ou ósteo, átrio ou espongiocele. E tem também o ósculo. Ósculo. O ósculo é essa abertura aqui de cima, ó. Pessoal, existe o verbo oscular. Então, quando alguém pedir para oscular você, a pessoa está pedindo para lhe beijar. Então, oscular está relacionado com beijo, com boca. Então, as esponjas, aqui o ósculo é como se fosse a boca da esponja. Beleza? Só que tem um detalhe. Tem um detalhe, pessoal. A água, ó, o sistema aquífero da esponja, né, que é por onde a água passa, ele sempre vai ser unidirecional. Sempre, sempre vai ter esse sentido. A água vai entrar pelos poros, ó. Dos poros, ela passa para a cavidade interna, que é o átrio ou espongiocele, e de lá, depois que a água é filtrada, depois que os nutrientes são retirados, a água ela é eliminada pelo ósculo. Ok? Entendido aí, né? Sem nenhum problema. Belezinha? Vamos dar continuidade. Aí alguém me pergunta, professor, a água sempre entra pelos poros, vai para o átrio, essa cavidade interna, e sai pelo ósculo, a abertura que fica no topo. Professor, como é que essa água entra? Pessoal, diferença de pressão, ok? Diferença de pressão. Isso aqui a gente estuda em física, a gente estuda um pouquinho em geografia. Eu só fui entender o que era diferença de pressão na faculdade, com o professor. E você tem que saber o que é diferença de pressão. Ó, existe uma tendência natural sempre das substâncias se moverem do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, se a água está entrando na esponja, né, se a água está indo para o átrio, isso quer dizer que aqui fora a pressão é maior do que aqui dentro. Então, devido a essa diferença de pressão, a água entra pelos poros, vai para o átrio e depois de ser filtrada é eliminada para o ósculo, ok? O ar, certo? O vento é o ar em movimento. Por que, professor? Que o ar ele se movimenta. Por que nós temos o vento? Por causa da diferença de pressão. Ok? Então, o ar ele tende a sair do local de maior pressão e ir para o local de menor pressão.
quando o ar se desloca de um local de maior pressão para outro de menor pressão, o ar está em movimento, você tem o vento. Belezinha? Formas corporais da esponja. Isso aqui também é muito interessante, às vezes cai em provas. O João está dizendo aqui que elas são muito interessantes, né? Parece alienígenas. Realmente, pessoal, e olha que as esponjas são os animais mais simples que existem. Só que, ao mesmo tempo, como são os animais mais simples que existem, a gente acaba ficando curioso, né? São animais muito diferentes da gente. Ó, continuando aqui, ó. Formato. Como é que o corpo de uma esponja pode se apresentar? Aí, pessoal, tem 3 tipos de estrutura corporal de uma esponja. Tem aqui, ó, todas elas vão ter poro, átrio e ósculo. A água sempre entra pelo poro, vai para o átrio, é filtrada e sai pelo ósculo. Sempre assim. Estrutura corporal, quais são os 3 tipos? Nós temos, ó, asconoide. O que é uma esponja asconoide? É essa aqui de estrutura mais simples. É essa de estrutura mais simples. Também vai ter esponjas ciconoides. O que é uma esponja ciconoides? Já é uma esponja, pessoal, que vai apresentar canais. Olha aqui, ó. Ela vai apresentar uma série de canais na sua estrutura corporal. E nós temos as esponjas leuconoides. O que é uma esponja leuconoide? É aquela esponja de estrutura corporal mais complexa. Observem que, além de apresentar muitos canais, ela vai apresentar muitas câmeras por onde a água vai circular. Aí eu quero aqui fazer uma pergunta e, por favor, me responda aí no chat. Pessoal, dessas 3 estruturas corporais, qual delas tem a maior capacidade de filtração? Qual desses animais aqui consegue ter uma eficiência maior na hora de filtrar? Asconoide, ciconoide ou leuconoide? Quem é que vai ter uma capacidade maior de filtrar a água? Por favor, coloque aí no chat bem ligeirinho. Enquanto vocês colocam, eu já vou aqui. Pronto, o Anthony colocou que é a leuconoide. O José Jonathan também, Pablo. Exatamente, pessoal. O raciocínio é simples. Essa terceira aqui, que tem a estrutura mais complexa, a água ela vai passar mais tempo pelo canal. Ela vai estar em maior contato com o corpo do animal. A água vai circular por essas câmeras. Então, como a água vai estar em maior contato com o corpo do animal, é claro que a filtração aqui vai ser mais eficiente. Aí deixa eu dizer aqui outra curiosidade para vocês. As esponjas elas podem ser utilizadas como indicadores de poluição. Professor, como assim? Como a esponja filtra a água, se em um ambiente as esponjas começarem a morrer, isso significa que a qualidade daquela água não é boa. Então, as esponjas, olha como elas têm uma função ecológica muito relevante. As esponjas, elas são indicadores de poluição. Em um ambiente muito poluído, as esponjas não vão conseguir sobreviver. Quanto mais poros, mais água vai entrando. Sim, quanto mais poros, mais água vai entrando. Mas, de novo, o que vai determinar a eficiência de absorção não é a quantidade de poros, não. O que vai determinar a quantidade de absorção, de filtração da água, é essa estrutura corporal. Não adianta a esponja ter muitos poros, como essa primeira aqui, tem muitos poros, a água entra e ela não tem uma capacidade de filtração tão eficaz. Então, o importante é a estrutura corporal. Pronto. Aqui, pessoal, eu já detalhei um pouquinho mais, ó. Aqui eu já detalhei um pouquinho mais. Eu fiz aqui um corte, né? Você tem uma esponja, fiz um corte. E eu coloquei aqui para vocês, ó, tem o poro, por onde a água vai entrar, né? Também posso chamar de ósteo. Eu tenho o átrio, ou espongiocele, né? Essa cavidade interna aqui da esponja, e eu tenho o ósculo. Beleza, tenho as 3 estruturas básicas. Só que não se esqueça, a esponja é um animal, é um ser vivo, ele é formado por células. Agora eu vou apresentar para vocês as principais células que formam o corpo de uma esponja. Vocês vão ver, pessoal, que o corpo de uma esponja, ele é bem simples, ele é formado por poucas células.
Então vamos lá, começando aqui, ó. Externamente, existe um revestimento externo nas esponjas que é feito por células pinacócitos. Então, se eu perguntar na prova o que é um pinacócito, são células de revestimento, são células achatadas de revestimento, elas vão ficar na parte externa da esponja, ok? Aí nós temos também aqui ó, os porócitos. O que é um porócito? É uma célula que vai ficar nos poros. Os porócitos, eles são muito importantes porque eles controlam, pessoal, a entrada de água na esponja. Existe ali um esfíncter, né, uma válvula, que ela vai controlar a passagem de água. Então, o porócito é uma célula que forma os esporos por onde a água vai passar. O porócito ele controla a entrada de água na célula. Temos ainda também, como eu já tinha mencionado para vocês, olha aqui, ó, as espículas, né? As espículas, pessoal, espículas são essas estruturazinhas aqui que podem ser de sílica ou de calcário, certo? Pode ser de sílica ou de carbonato de cálcio. Elas vão dar sustentação para a esponja. Vão deixar a esponja durinha, vai dar suporte, sustentação. É como se fosse o esqueleto da esponja. Temos ainda ó, escleroblasto. Esse escleroblasto aqui, pessoal, na verdade, é um tipo de amebócito, certo? Amebócito. Aqui, ó, amebócito. Aqui em cima. Os amebócitos, meus amores, eles são demais. Os amebócitos, prestem atenção. Os amebócitos são células totipotentes. Professor, que marmotagem é essa? Os amebócitos, eles têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula da esponja. Então, o amebócito, ele pode originar um pinacócito, o amebócito, ele pode originar um porócito, ele pode originar uma espícula, ele pode originar fibras esponginas, ele pode originar o coanócito, que é a próxima célula que eu vou originar, ele pode originar qualquer célula, beleza? Amebócito, esqueça desse nomezinho não, ele é muito importante, já vou detalhar ele para vocês. Outra célula muito importante é o coanócito, pessoal. Pronto. Aí isso aqui é algo que eu não entendo. Quem é a célula mais importante aqui nas esponjas? Na minha opinião, são os amebócitos. Eles têm várias funções na célula, são células totipotentes, podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. Entretanto, a célula que representa as esponjas, isso já foi questão de prova. As células que representam as esponjas são os coanócitos. Então, os coanócitos são células típicas de esponja. Ó, observem aqui, pessoal, que os coanócitos são células que vão ter um flagelo, são células que vão ter aqui uma espécie de colarinho, ó. Aí você se pergunta, e os coanócitos? Olha que legal. Pinacócito é revestimento externo. Células achatadas de revestimento externo. Os coanócitos vão ser células de revestimento interno, que vão ficar aqui na parte de dentro. Olha aqui os coanócitos, ó. A água entra pelos poros, vai para o átrio. Pessoal, quem movimenta essa água no átrio é justamente o coanócito. Olha aqui, ele movimenta o flagelo, mas não é aquele movimento em chicote, não. É um movimento circular. Então, os coanócitos, eles movimentam o seu flagelo e a água circula, consequentemente, aumenta a capacidade de filtração desse animal. Então, além de movimentar a água, pessoal, ele também vai fazer fagocitose. As partículas sólidas, o alimento que está na água, os coanócitos vão absorver por fagocitose. Ok? Aí eles vão digerir. Olha como os coanócitos são importantes. Digestão intracelular. A digestão ocorre dentro dos coanócitos. Depois que a digestão é feita, é tanto que eles têm aqui ó, um vacúolo digestivo. A digestão é feita dentro do coanócito. Depois que a digestão é feita, ele pega os nutrientes e envia para quem? Adivinha? Eles vão enviar os nutrientes para os amebócitos.
Aí os amebócitos, eles distribuem o nutriente para o corpo da célula, para o resto da célula. Belezinha? É fácil aqui. Então, ó, repetindo. Estruturas básicas da esponja. Poro, átrio, ósculo. A água entra pelo poro, vai para o átrio e sai pelo ósculo. Células que compõem o corpo da célula. Pinacócito, revestimento externo. Porócito. Nós temos aqui as células que formam os poros, né? Elas vão controlar a entrada de água. Vamos ter também as espículas, que vão dar sustentação para a esponja. Os amebócitos, que são células totipotentes, vão originar todos os outros tipos de célula. E temos também os coanócitos, né, que são células flageladas, vão ter esse colarinho aqui. Os coanócitos vão movimentar a água com o movimento do flagelo. E vão absorver os nutrientes, vão fazer a filtração. Vão digerir e vão passar esses nutrientes para os amebócitos. Belezinha? Vamos lá. Agora eu vou falar de cada uma das células. Na verdade, já falei para vocês, pessoal. Ó. Pinacócito. Já falei, né? Revestimento externo. Revestimento externo e proteção. Tá aqui as célulazinhas que formam os pinacócitos, ó. De vermelho destacado. Certo? Vermelho destacado. Pinacócitos. Revestimento externo. Próxima. Os porócitos. Regula a abertura e fechamento dos poros. Então, controla a entrada de água e a saída. Cadê os porócitos? Tá aqui os porócitos. Também tá de vermelho, destacado, ó, a setinha. Olha aqui o poro. Temos ainda as espículas, que vai dar sustentação para o esqueleto, né? Sustentação esquelética. Vai dar sustentação para a esponja. A espícula tá aqui também de vermelho, ó. Os slides estão bem didáticos, pessoal. Se você der uma olhadinha depois, você vai entender com facilidade. Os amebócitos, que são aquelas células totipotentes, podem originar qualquer tipo de célula da esponja. Ó, formam os gametas, não tinha falado. Pessoal, até os gametas da esponja é feito por esse rapaz aqui, amebócitos. Vão produzir gêmula. Professor, o que é gêmula? Gêmula, pessoal, é uma estrutura que está relacionada com a reprodução. Gêmula é uma estrutura de resistência. Simples de entender. Normalmente, as esponjas que produzem gêmula são esponjas de água doce. Então, tu tem lá uma esponja lá na água doce, aí de repente o lago seca. Então, sem água, o que vai acontecer com aquela esponja? Ela vai morrer. Então, para não morrer, ela produz uma gêmula. Os seus amebócitos vão produzir uma gêmula. É uma estrutura resistente. Aí, quando voltar a chover, quando tiver acesso a água novamente, o que vai acontecer com essa gêmula? Ela vai brotar. Ela vai originar uma nova esponja. Então, é uma forma de resistência que a esponja produz em ambientes aquáticos quando o ambiente está inóspito, impróprio para a vida. Os amebócitos, como eu falei para vocês, ó, eles vão receber, pessoal, os amebócitos. Pronto. Os amebócitos, eles recebem os nutrientes dos coanócitos. O coanócito movimenta a água, captura os nutrientes, faz a digestão, pega os nutrientes e envia para os amebócitos. Então, os amebócitos, eles são responsáveis pela nutrição, né, a distribuição dos nutrientes. E eles também vão originar as espículas e a espongina. Beleza? Aí tem uma coisa que eu não falei para vocês, que eu vou falar aqui, pessoal. Ó, cadê? Isso aqui dá para falar. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que entre a camada de pinacócito, entre a camada de pinacócito e a camada de coanócito, entre a camada de pinacócito e coanócito, tu tem uma estrutura gelatinosa, onde vão ficar as espículas, onde vão ficar os amebócitos. Essa estrutura gelatinosa, né, que fica no meio, a gente chama de mesoílo, ok? Mesoílo, se esqueça não. Os coanócitos, estamos finalizando essa parte, viu? Coanócitos. Obtenção de partículas orgânicas e nutrição, a função dos coanócitos, né? Revestimento interno, vão fazer a circulação da água, capturar os nutrientes e a digestão intracelular. A esponja faz digestão intracelular, é dentro da célula. Fisiologia das esponjas, pessoal, são animais muito simples, não tem tecido, consequentemente não vai ter órgão e não vai ter sistema.
Então, não vai ter sistema respiratório, não vai ter sistema circulatório, não vai ter sistema de excreção. E aí, professor, eles vão fazer tudo por difusão. Então, a respiração, a excreção, a circulação é feita por difusão. A digestão, como eu já mencionei anteriormente, é intracelular, é feita pelos coanócitos. Reprodução, né? Perguntaram aí a questão da reprodução, vamos lá. Primeiro, pessoal, as esponjas podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, sem a participação de gametas. Formas de reprodução assexuada. Nós temos, primeiro, a regeneração. Se tu pegar uma esponja, fragmentar essa esponja, cortar ela em vários pedaços e colocar na água, cada pedacinho, cada fragmento vai originar uma nova esponja. Então, é um tipo de reprodução assexuada, não tem participação de gametas. Fragmentação. Você fragmenta e a esponja ela se regenera. Outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento. O brotamento é fácil. Tu tem uma esponja grandona lá, fixa a um substrato. Depois de um certo tempo, surge aqui um broto. Ok? Um broto. Esse broto, pessoal, com o tempo ele vai crescendo, ele vai ganhar peso e ele vai se desprender da esponja. Quando ele se desprende da esponja, ele cai no chão e origina uma nova esponja. E, por fim, não menos importante, aquilo que eu já tinha mencionado para vocês, a gemulação. Mais uma vez, pessoal, a gemulação ela é mais comum em esponjas de água doce. Quando as condições não são favoráveis para a vida, quando as condições são inóspitas, a esponja sabe que vai morrer, ela produz uma estrutura de resistência chamada gêmula. Essa gêmula ela consegue resistir a ambientes secos, inóspitos. Quando as condições voltarem a ser favoráveis, essa gêmula ela vai germinar e originar uma nova esponja. A gêmula, ela é feita basicamente, sabe de quê? Daqui, ó. Tem aqui a esponja, né? As condições estão adversas, a esponja produz a gêmula. Essa gêmula, ela vai ser feita principalmente de uma camada externa de espículas de calcário, de sílica, e internamente vai ter arqueócitos. Aí o aluno se pergunta, professor, o que é arqueócitos? Valendo um carro. Coloca aí no chat o que é arqueócito, pessoal. Pelo que eu falei até agora, o que vocês acham que são os arqueócitos? Pedro. O que vocês acham que são os arqueócitos? Arqueócito é um tipo... Não, esqueleto não. Esqueleto são as espículas. Arqueócitos, pessoal. Lembrando, a gêmula não vai originar uma nova esponja, então ela vai precisar de todos os tipos de célula. Qual é a célula que é totipotente, que origina todos os tipos de célula? Os amebócitos. Então, quando eu falo aqui em arqueócito é um amebócito. Esses arqueócitos aqui, pessoal, eles vão originar os pinacócitos, os coanócitos, as espículas, ok? Muito bem. E, por fim, a reprodução sexuada, ou seja, tem participação de gametas. Pessoal, a maioria das esponjas são monóicas. Professor, o que é um ser monóico? Um ser monóico é aquele ser que tem os dois sexos. Então, tu tem um indivíduo com os dois sexos. Ele é masculino e feminino ao mesmo tempo. E dioicos são indivíduos que têm sexos separados, que é o nosso caso. Nós temos o homem e tem a mulher. Nós somos dioicos, beleza? Mas as esponjas, a maioria, são monóicas. Aí eu peguei aqui um exemplo. Reprodução sexuada, formação de gametas. Quem é que vai fazer a formação dos gametas? Os amebócitos. A fecundação ela vai ser interna, vai ocorrer dentro da esponja, e a formação de uma larva. A larva é chamada anfiblástula. Então, se anfi, esse prefixo anfi, pessoal, significa dois. Anfi é dois. Anfíbio é o ser que vive em dois ambientes, na água e na terra. Anfiblástula é a larva que tem duas características. Parte dela é flagelada, parte dela tem cílios, olha aqui. Parte dela vai ter cílios, porque ela vai estar na água, ela vai ter que nadar, né? Então, parte dela vai ter cílios, e a outra parte não tem cílios. A outra parte vai se fixar a um substrato. Então, por isso que é anfiblástula. Lembrando, animal
que apresenta larva, o desenvolvimento é indireto. Eu expliquei isso na aula passada, desenvolvimento direto e indireto. O que é um desenvolvimento direto? É quando o recém-nascido, ele tem as mesmas características, ele é muito parecido com o adulto. Agora, quando o indivíduo origina um ser que, ao passar do tempo, ele vai sofrendo transformações, ele vai sofrendo mutações, melhor dizendo, transformações, né? O que acontece? Aí o desenvolvimento é direto. Indireto, perdão. Então, desenvolvimento direto é quando o ser jovem ele é muito parecido com o adulto. Desenvolvimento indireto é quando o jovem ele é muito diferente do adulto. Eu até falei, dei o exemplo para vocês lá da borboleta, né? A lagarta, fase jovem. Fase adulta, borboleta. São seres completamente diferentes. Passou por um processo de metamorfose. Então, desenvolvimento indireto. Nesse caso aqui, o desenvolvimento também é direto, porque a esponja, na fase jovem, ela vai ser uma larva. Então, ó, explicando aqui para vocês como é que vai acontecer. Pois é, ele é monóico. O Bob Esponja é monóico. O que acontece, pessoal? Tu tem aqui uma esponja. Eu vou trabalhar aqui com um exemplo de esponjas dioicas, viu? Tu tem aqui uma esponja masculina, ó. Olha aqui o símbolozinho de masculino. E tu tem uma esponja feminina. Olha aqui o símbolozinho. Os amebócitos vão produzir os gametas. O gameta masculino, pessoal, ele vai nadar, né? O espermatozoide. Professor, esponja tem espermatozoide? Sim. O gameta dos animais é o espermatozoide, pelo amor de Deus. Então, o espermatozoide das esponjas masculinas vão nadando, entra pelo poro, é capturado pelo coanócito, o coanócito captura o espermatozoide. Professor, e ele não digere, não? Ele não digere porque ele percebe que é o espermatozoide. E aí ocorre a fecundação dentro da esponja. A fecundação é interna, ok? Fecundou, né? Ocorreu a fecundação. Tá aqui o óvulo, ocorreu a fecundação. Vai ocorrer o desenvolvimento da anfiblástula. Essa anfiblástula ela vai ser liberada através do ósculo, lá por cima, ok? O espermatozoide entra pelo poro. Então, a larva, depois que é formada, né, a anfiblástula, depois que é formada, ela é liberada pelo ósculo, aquela partezinha de cima. Essa larva, como eu disse para vocês, parte dela é ciliada e outra parte não. Ela vai nadar, vai procurar um substrato, vai se fixar e vai originar uma nova esponja. E aí o ciclo se repete. Então, sobre porífero é isso. Agora vamos para os quinidários. Faltam 5 para as 9. Espero terminar até as 9h20, tá certo. É porque eu me estendi muito em esponja. Quinidário eu vou ser mais sucinto. Espero. Pessoal, olha que animal lindo. Olha que animal lindo. Esse animal é o animal mais letal que existe na natureza, que nós conhecemos. Então, é um animal que os tentáculos dele, só os tentáculos, podem atingir 3 metros de comprimento. E ele apresenta nesses tentáculos ferrões. Por isso o nome do animal é vespa do mar. E ao se aproximar de uma vítima, ele injeta esses ferrões na vítima e libera uma substância extremamente tóxica. Você morre em menos de 3 minutos por parada cardiorrespiratória. Isso se você antes não morrer afogado, porque ele paralisa todo o seu sistema nervoso. Esse animal aqui, pessoal, a vespa do mar, ela é muito comum na Austrália, ali na região da Oceania. E desde que nós a conhecemos, né, aproximadamente há 100 anos, ela já matou mais de 5.700 pessoas. Então, realmente é um animal muito letal. Pessoal, é claro que o objetivo dela não é matar o homem. Ela possui esses ferrões com essa substância altamente tóxica para matar suas presas. Ela precisa se alimentar. Esse animal aqui, pessoal, isso aqui é uma água viva? Não. Vocês vão ver que a vespa do mar não pertence à classe das águas vivas. Ela é um
quinidário, um selenterado, beleza? Sempre na Austrália, exatamente. O pepino do mar, pessoal, cuidado, pepino do mar não é quinidário. Pepino do mar é um equinodermo. Pepino do mar é da família, certo? É do mesmo filo, melhor dizendo. Pepino do mar é do mesmo filo das estrelas do mar. Então, cuidado para não confundir. Vamos lá, introdução. Quinidário, viu? Esse nome quinidário é o que nós utilizamos atualmente. No passado, nós dávamos o nome para esse grupo de selenterados. Aí tem a explicação por que era selenterado e por que agora é quinidário. Já já eu digo. Introdução. São animais geralmente de corpo mole, que vivem em ambientes aquáticos, igual as esponjas, e cujos principais representantes são as águas vivas, as anêmonas do mar e os corais. Lembra lá de Procurando Nemo? A anêmona do mar, lá do Procurando Nemo, a anêmona do mar é um quinidário. Corais também são quinidários e as águas vivas. Características gerais, pessoal. Ó, as esponjas, elas eram ablásticas, elas não tinham folhetos embrionários. Os quinidários, eles são diblásticos, eles vão ter 2 folhetos embrionários. Eles vão ter ectoderme e endoderme. Os quinidários também serão acelomados, ou seja, não vão ter aquela cavidade interna recoberta por mesoderme, já que eles não possuem mesoderme. Eles são aquáticos, a maioria vão viver no mar, mas também tem espécies que vivem em água doce. Eles apresentam dimorfismo. Professor, o que diabo é dimorfismo? Animais que apresentam dimorfismo são animais que apresentam 2 formas diferentes. Então, tu vai ter quinidário no formato pólipo. Esses são sésseis, eles vivem fixos a um substrato, né? Eles não têm movimentação livre, né? Eles não têm movimentação voluntária. E tu tem também quinidários que vão ter a forma de medusa. Esses vão ter vida livre, eles vão ser carregados pela água. Simetria dos quinidários. A maioria tem simetria radial, certo? Ou seja, existem vários planos de corte, que você pode cortar o animal em partes iguais. Ele é ametamerizado, ou seja, o seu corpo não possui divisão, metamerização. E eles são normalmente onívoros. Professor, o que é um animal onívoro? É que come ovo? Não. Animais onívoros são aqueles animais que comem de tudo. No nosso caso, nós somos onívoros. Então, os quinidários, eles vão se alimentar de algas, principalmente. Eles podem se alimentar de outros animais. Beleza? Novidades evolutivas. O que é que os quinidários têm que as esponjas não têm? Ora, mas rapaz, tecido verdadeiro. Eles vão ter, pessoal, folhetos embrionários. Eles vão ser diblásticos. Eles têm ectoderme e endoderme. Esponja não tinha nada disso. Então, ó, eles vão ter tecido verdadeiros. No caso, uma epiderme, que se origina a partir da ectoderme. E gastroderme, que vai se originar a partir da endoderme. A digestão também é extracelular. Outra diferença, ó, lá em esponjas, a digestão era intracelular, era dentro dos coanócitos. A digestão aqui, além de ser intracelular, ela também é extracelular. Então, é uma novidade evolutiva. Ok? Quinidário tem os 2 tipos de digestão, dentro e fora da célula, intra e extracelular. E, por fim, pessoal, os quinidários, eles vão apresentar uma rede neural difusa. Pessoal, que diabo é uma rede neural? É algo parecido com o sistema nervoso, certo? Só que eles não vão ter cérebro, eles não vão ter gânglios, ok? Aí aqui as formas que eu falei. Eu lembro que eu falei que eles apresentam dimorfismo, eles têm forma pólipo e medusa. Aqui, ó, o pólipo, ele fica fixo a um substrato, aí a boca vai ficar para cima, tu vai ter os tentáculos e tu vai ter aqui na região central a cavidade gastrovascular. Ó, são imóveis, são sésseis. Eles são bentônicos, vivem nos fundos dos oceanos. Aqui o Pedro colocou... Não, pensei que era em relação a queimaduras. Esses animais, eles geram algumas queimaduras, viu, pessoal? A água viva geram queimaduras. Aqui no Brasil nós temos muitos incidentes
com águas vivas nas praias. Então, elas acabam queimando os banhistas e dão queimaduras sérias, viu? Vocês viram aí que tem a vespa do mar pode até matar. E dependendo do grau de queimadura da água viva, a água viva também pode matar. Eu já vi casos de pessoas que foram mortas porque foram tomar banho na praia e foram atacadas por águas vivas e morreram. Então, cuidado. E nós temos aqui a outra formazinha, ó. Parece um guarda-chuva, essa outra forma, que é a forma de medusa. Pessoal, vai ser a mesma coisa. A diferença é que uma vive fixa, imóvel, séssil, que é o pólipo, e a outra vai ter vida livre, né? Ela vai ser móvel, ela vai se movimentar de acordo com o movimento da água, né? Ela também pode ter jato-propulsão. Ela libera a água e consegue se movimentar. Elas são planctônicas, são flutuantes. Enquanto que pólipo é bentônica, vive no fundo do oceano, as medusas são planctônicas, flutuam. Então elas também vão ter boca, olha aqui, ó, só que a boca fica para baixo. Elas também vão ter tentáculos, elas também vão ter cavidade gastrovascular, é muito parecido. As classes dos quinidários, pessoal, bem rapidinho aqui, ó. Primeiro, hidrozoa. Hidrozoa é a única que é de água doce. É a única que é de água doce. Maioria das hidrozoas são pólipos. Mas você também tem representantes no formato de medusa. Exemplo de hidrozoa, a hidra e a caravela portuguesa. Cuidado, pessoal. Caravela portuguesa não é um quinidário, não. Na verdade, ele é uma colônia de animais. É uma colônia de quinidários. Né? Eles vivem flutuando na água. Nós temos ainda, ó, sifozoa, maioria no formato de medusa, mas também tem pólipo. Um exemplo de sifozoa é a água viva. Aí eu coloquei aqui o nome científico da água viva. Aurelia aurita é o nome da água viva, da principal espécie de água viva. Outra classe, antozoa. Eles são exclusivos pólipos, então só tem pólipo, antozoa. Sem metagênese. Vou explicar para vocês o que é metagênese. Eles não têm metagênese justamente porque só tem o formato de pólipo. Exemplo, os corais pétreos e as anêmonas do mar, lá do filme Procurando Nemo. Pessoal, metagênese eu também posso chamar de alternância de geração. Aí você vai se lembrar lá das plantas. Lembra que as plantas tinham uma fase que era esporófito e a outra era gametófito. Lembra que nas plantas o esporófito era 2N, era diploide, o gametófito era N, era haploide. O esporófito era a fase assexuada e o gametófito era a fase sexuada. Estão lembrados disso? Então tinha uma alternância no ciclo de vida de uma planta. Os quinidários, a maioria deles também apresenta essa alternância de geração, que a gente chama de metagênese. Tranquilo? Aí, em relação aqui à classe antozoa, que são os corais pétreos. Pessoal, o que dá cor a um coral, são as algas que vivem no seu interior. Então, existem algas que vivem dentro dos corais, né? Formando simbiose. Essas algas são chamadas de zooxantelas, certo? Zooxantelas. Essas algas zooxantelas, elas vão fazer fotossíntese e vão fornecer nutriente para o coral. Além de fornecer nutriente para o coral, alimento para o coral, essas algas também vão dar a cor aos corais. Então, a cor do coral é por causa da alga que mora dentro dele. O coral, em contrapartida, vai dar proteção, né? Vai dar o abrigo para a alga. É tanto que corais, normalmente, vivem em águas cristalinas e bem próximos da luz solar. Por quê? Porque as algas que estão dentro dele têm que fazer fotossíntese. Detalhe, pessoal, corais também são indicadores de poluição. Por exemplo, tem um fenômeno muito comum que até já caiu no Enem, chamado branqueamento de corais. O que é o branqueamento de corais? Quando a água do mar aumenta a temperatura, quando tem um derramamento de petróleo, quando tem algum distúrbio na água do mar, as algas que estão dentro dos corais, elas morrem ou elas saem dos corais.
Ao sair, elas morrem, porque é uma relação de simbiose. Então, quando essas algas morrem, os corais perdem a cor, eles ficam brancos. Porque quem dá a cor ao coral é a alga. As algas zooxantelas. Então, a gente chama esse processo de branqueamento dos corais. O branqueamento dos corais causa a morte dos corais. Tem até um documentário na Netflix sobre isso. Anêmona do mar, pessoal. A anêmona do mar, não sei se vocês se lembram do filme, o Nemo, o peixinho, sempre que ia sair, ele se enfergava nas anêmonas do mar, né? Ele ficava se roçando. Por quê? Para produzir um muco. Porque a anêmona do mar, nos seus tentáculos, elas liberam uma substância urtigante que queima. Então, por que o peixinho lá não se queimava? Porque ele já estava adaptado àquele ambiente. Ele morava lá, nas anêmonas do mar. Então, antes de ir para a escola, o pai dele mandava ele se roçar nas anêmonas. Ele se roçava, ele produzia um muco, consequentemente não se queimava. Porque se o peixe não produzir esse muco, ele pode se queimar sim. As anêmonas liberam substâncias tóxicas que acabam causando queimadura. Em alguns casos, até matando. É assim que ela consegue o alimento. Ela mata alguns animais usando essas substâncias urtigantes. Eu já mostro para vocês. E tem, por último, cubozoa. Aqui tá errado, ok, pessoal? É cubozoa, é um Z. Cubozoa. A maioria no formato de medusa, também pode ter pólipo, e o principal representante é a vespa do mar, que eu já falei para vocês, né? A caravela é o animal que aparece nas capas do vídeo. Se você vê esse animal na praia, saia correndo. As caravelas, né? Olha aqui, mais uma vez os formatos que eu falei para vocês. Estrutura corporal. Aqui, ó. Quinidários. Os quinidários, eles vão ter uma gastroderme. Nessa gastroderme vai ter células glandulares e vai ter também células epitélio-digestivas, que vão fazer a digestão. Tu vai ter a epiderme com células miopiteliais. Essas células miopiteliais, elas vão ser responsáveis pelo movimento, elas vão estar externamente. Então, na parte externa dos quinidários, tu vai ter células mioepiteliais, elas vão ser responsáveis pela movimentação do quinidário, pela contração. Internamente, tu vai ter a gastroderme, tu vai ter células glandulares, tu vai ter células epitélio-digestivas, né? Essas células glandulares vão auxiliar na digestão dos alimentos. Na epiderme, né, na parte externa, fora dos quinidários, tu vai ter também os quinidócitos. Pronto, pessoal. Coração. Anote aí no seu coração. Quinidoblasto. Quinidoblasto. Lembra que eu falei para vocês qual é a célula típica das esponjas, que representa as esponjas? Embora os amebócitos sejam totipotentes, consiga formar todos os outros tipos de célula, a célula que representa as esponjas são os coanócitos. Pois bem, os quinidários, eles também apresentam uma célula característica, que é única deles, que é o quinidoblasto. Pessoal, é o quinidoblasto que libera essa substância urtigante que causa queimadura, no caso da água-viva, da vespa do mar e de todos os outros quinidários. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui o quinidoblasto. Pronto, aqui tem, ó, nem falei para vocês. Entre a gastroderme e a epiderme, entre a camada de fora e a de dentro, tem uma estrutura gelatinosa chamada mesogleia. Okay? Na mesogleia, tu vai ter uma rede neural. Aqui tem um corpozinho de um animal, né, os tentáculos. Normalmente os quinidoblastos eles ficam nos tentáculos. Por quê, professor? Porque esse animal ele fica movimentando os tentáculos. Quando algum animal encosta nele, ele injeta, ele inocula essa substância tóxica, o animal morre e ele acaba se alimentando desse animal. Ok? Lembrando que o sistema digestório dele é incompleto. Ele só vai ter boca, pessoal. Então, o alimento vai entrar pela boca, ele vai digerir e ele vai liberar uma gosma também pela boca. Então, sistema digestivo incompleto, só tem boca, não tem ânus. Aqui você tem várias células, ó. Você vai ter, aqui na parte externa, tu vai ter células sensoriais, certo?
Tu vai ter células epitélio muscular, que são células que vão ser responsáveis pela contração do animal. Isso aqui é a epiderme, essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês. Tu vai ter células intersticiais, vai ter células... Olha aqui, ó, a mesogleia aqui, ó. Essa estrutura aqui do meio é a mesogleia. Estão vendo que tem uma redezinha preta? Essa redezinha preta aqui são as células nervosas. Ok? Olha o quinidoblasto, pessoal. Já vou mostrar com mais detalhe para vocês os quinidoblastos. Aqui nós temos células musculares digestivas, são células que vão fazer a digestão. Ó, também vão ter flagelos. Aqui é a gastroderme. E a mesogleia. Deixa eu mostrar aqui para vocês o quinidoblasto, com calma. Pronto. Olha aqui. Olha aqui, pessoal, o quinidoblasto. Então, o quinidoblasto, ele vai ter uma espéciezinha de cílio aí, como vocês estão vendo aqui, ó. Bem aqui assim, ó, cílio. Não sei se está dando para ver, certo? O que acontece, pessoal? Esse cílio, ele é chamado de quinidocílio, certo? Quinidocílio. Na hora que a presa encosta nesse cílio, vocês estão vendo essa estrutura aqui, ó, amarela? Ó, tem aqui o opérculo. O opérculo se abre, certo? O opérculo se abre. E esse filamentozinho preto, ele é liberado, ele é injetado na vítima com a substância urticante. Pode causar paralisia, dependendo do animal, pode causar paralisia imediatamente. E aí, claro, esse quinidário vai se alimentar. Ok? Então, nós temos aqui os quinidoblastos, né? Olha aqui, com calma. Aqui nós temos, ó, uma hidra. Temos os tentáculos. Nos tentáculos desse animal, vai ter os quinidoblastos. Aí tem aqui ó, o quinidocílio. Encostou aqui no quinidocílio, pessoal, você vai ter uma organela chamada nematocisto. O nematocisto é toda essa estrutura interna aqui, ó. Isso aqui é o nematocisto. Então, o quinidoblasto, o quinidócito, pronto aqui. O quinidócito é a célula. O nematocisto, a gente diz que é uma espécie de organela. É no nematocisto que tu vai ter o filamento, olha aqui o filamentozinho, ó. O filamento com a toxina. Ok? Lembrando que ele está aqui para dentro. Aí quando você encosta aqui no quinidocílio, ó, encostou no quinidocílio, o opérculo se abre, essa tem uma espécie de tampazinha aqui, ó. Ela se abre e o filamento é ejetado. Então aqui você tem o quinidócito em repouso, né? Para dentro. E aqui você tem o quinidócito descarregado para fora. E o chato, pessoal, o chato é que quando esses animais liberam essa toxina em você, que você sai da água, parece que o animal continua em você, continua queimando. Sabe por quê? Porque eles perdem essa estrutura aqui, ó. Isso aqui fica na sua pele. Então, quando você sai, você arranca essa estrutura dos animais. Por isso que continua queimando. O quinidocílio é o gatilho, exatamente. Perfeita a analogia. Aqui outra imagem ó, do quinidócito, né, dos quinidoblastos. Fisiologia, bem ligeirinho. Sistema digestivo dos quinidários, incompleto, não tem ânus. A excreção, circulação e a respiração, assim como nas esponjas, vai ser por difusão. Sistema nervoso, como eu falei para vocês, tu vai ter uma rede neural ali difusa. Ainda não é um sistema nervoso, propriamente dito. Sistema muscular, presente, né? Primeiros animais a apresentar movimento. As esponjas não tinham. Sistema de defesa. Qual é o sistema de defesa que eles utilizam para defesa, mas também para ataque, né? Para poder buscar o seu alimento. São os quinidoblastos, que contém a organela nematocisto. Né? A organela que vai ter esse filamentozinho com a toxina. Esse compartimentozinho com o filamento e a toxina. Reprodução. Ó, reprodução pode ser assexuada por brotamento, regeneração e estrobilização. Ou sexuada, fecundação cruzada. Fecundação cruzada. E tem ainda metagênese, né, alternância de geração. Em quinidários, algumas espécies vão ter alternância de geração. Igualzinho nas algas, igualzinho nas plantas. Como assim alternância de geração?
Os seres, parte da sua vida, eles vão se reproduzir de forma sexuada e em outra parte de sua vida de forma assexuada. Tranquilo? Importância dos quinidários. Caravela. São colônias formadas por quinidários que constantemente causam queimaduras em pescadores e banhistas no mar. Pessoal, cuidado. Queimadura de água viva mata. Recifes de corais. Colônia formada por quinidários em associação mutualística com algas zooxantelas, onde existe uma enorme biodiversidade e produtividade biológica. Já falei isso aqui para vocês. Último slide, pessoal. Último slide. Pronto, aqui nós temos, metagênese ou alternância de geração. Qual a diferença da metagênese dos quinidários para as plantas? De novo, nas plantas, tu tem uma fase diploide e outra haploide. Nos quinidários, sempre vai ser diploide. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Olha aqui em cima, tu tem um macho, galãzão, e a fêmea. Então, como é um animal, ele vai produzir espermatozoide. Libera o espermatozoide na água, ele vai produzir esse espermatozoide nas gônadas. Liberou o espermatozoide na água. O espermatozoide vai nadar, vai entrar na fêmea, né, vai fecundar. Ao fecundar, surge o zigoto ou célula-ovo. Todo animal um dia foi zigoto, inclusive você, célula-ovo. Esse zigoto começa a se dividir, surge a blástula, depois a gástrula. Olha aqui, quinidário tem gástrula, esponja não. Por isso que quinidário vai ter folhetos embrionários, vão ser diblásticos. Depois da gástrula, surge a plânula. A plânula, pessoal, é uma larva. Ah, professor, quinidário também tem larva, então o desenvolvimento é indireto. Perfeito, desenvolvimento indireto. A larva vai nadar, vai se fixar, vai originar um pólipo chamado cifistoma. Esse cifistoma, pessoal, olha o que ele vai produzir, que essas estruturazinhas que parecem orelha, né? Vocês estão vendo aí, essas estruturazinhas que parecem orelhas. Essas estruturas elas vão se desprendendo por um processo chamado de estrobilização. Aqui é o estróbilo, ele vai sofrer estrobilização. E ele vai originar o quê? Uma nova medusazinha. Então aqui eu tenho fase medusa, aqui em cima. Fase medusa, 2N, diploide. E aqui embaixo, fase de pólipo, também 2N. Tranquilo? Aqui, na medusa, reprodução sexuada, eu tenho gametas, espermatozoide e óvulo. Aqui no pólipo, reprodução assexuada. A estrobilização é reprodução assexuada. Essas estruturas vão se desprendendo e vão originando novos seres. Não tem participação de gametas de jeito nenhum. Uou! Acabamos, meus amores! Deixa só eu parar a gravação.